Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula de Química no segundo ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre isomeria plana, tá? A gente já começou esse assunto lá na sala de aula. Eu vou dar sequência aqui para vocês terem mais uma fonte de informação. Tudo bem? Bom, vamos lá. Aqui, gente, como a gente já viu, né? va- A isomeria plana funciona da seguinte maneira, tá? Nós temos substâncias diferentes, mas que, coincidentemente, por uma questão de organização, são diferentes no sentido de possuir fórmulas idênticas, mas estruturas diferentes. Vamos lá. No começo parece confuso, mas depois vocês vão ver que é fácil. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. No total, a gente tem três tipos de isomeria plana: a isomeria plana de função, a isomeria plana de posição e a isomeria plana de cadeia. Então aqui você tem um exemplo, dá uma olhada, né? E é legal essa imagem da nossa apostila, porque ela mostra o 3D para gente e ela mostra a imagem. Então dá para vocês terem uma boa noção. Essas três substâncias que estão aí na tela, né, têm exatamente a mesma fórmula química, que é C5H12. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas são feitas das mesmas substâncias, tanto em átomos, quanto em elementos, quanto em número de átomos. Então, por que elas são diferentes? Porque depende do arranjo molecular. Nossa, traduz isso, por favor? Claro. Arranjo molecular é simplesmente a ordem, a forma e a posição com a qual você conecta os átomos. Então dá uma olhada no pentano, que é o primeiro do lado esquerdo. O pentano ele está conectado em sequência, né? Então ele é uma linha praticamente. Se você reparar no 2-metilbutano, ele é uma sequência também, mas de quatro carbonos, onde um deles, tá? O quinto, está ligado nessa cadeia principal. Então já é outra substância. O 2,2 dimetilpropano, mais ainda. Por quê? Porque ele tem uma cadeia só de três carbonos e duas ramificações. Então, isso faz com que essas substâncias sejam completamente diferentes uma da outra, mesmo que elas sejam feitas da mesma substância. Olha que coisa maluca. Mesmo que elas sejam feitas do mesmo átomo, elas são substâncias diferentes. Deixa eu provar para vocês, né? Olha aqui. Opa, só um minutinho. Tô, ten- tô- tô tentando não ficar na frente da informação. Olha só. Ponto de fusão do pentano, 130 graus negativos. Ebulição, 36 graus. Densidade, 0,0, oh, perdão, 0,626. Fórmula molecular, C5H12. Reparem na densidade, galera. 2-metilbutano, menos 60 graus. Ponto de ebulição, 28. Olha como já é diferente. Bem menor. Densidade, 620. 2,2 de metilpropano. Ponto de fusão, menos 17 graus. Olha que diferente, gente. Ponto de ebulição, 9,5. Muito louco isso, né? Como que um é menos de 130, o outro 160 e o último é 17 negativos? Muito discrepante, né? Tudo isso por conta do quê? Das ligações, da forma como essa molécula for organizada. Mas repare que a densidade desses líquidos não muda muito. Por quê? Porque é feito da mesma coisa, pessoal. Ele é feito dos mesmos átomos. Então não vai mudar tanto. Tudo bem? Então, o isômero, gente, resumindo, voltando ao assunto, ele é um isômero plano, ele é uma, desculpa, são substâncias, tá? Plural, não singular, que possuem a mesma fórmula química, mas não possuem a mesma estrutura química. Vamos dar uma olhada aqui. Isomeria. Compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Olha só. Opa, peraí, desculpa, gente. Vou voltando aqui. Trocou sozinho. Aí, tá?
são dois os tipos de isomeria, tá? Plana e espacial. A gente começou a olhar a plana, vamos para a espacial na próxima aula. Isomeria plana a gente considera apenas o 2D. A gente não considera a terceira dimensão, tá? Por isso que se chama plana, tá? A primeira chama-se estrutural ou constitucional, tá? Às vezes elas podem apresentar ligações diferentes, tá? Que é o caso disso aqui, tá? Os átomos são os mesmos, mas as ligações são diferentes. Daí vem esse nome, estrutural. E temos vários casos de isomeria plana. Vamos ver o primeiro. Função ou funcional. Voltando um pouquinho, o que é função orgânica, função química? É o tipo da substância. Então você tem um álcool, um aldeído, uma cetona, e por muitas vezes eles possuem o quê? A mesma fórmula química, mas o jeito que você monta a molécula, você forma substâncias de função diferente. E isso é uma isomeria de função. Então, um aldeído e uma cetona de fórmula C3, aqui, né? H6O. Se você montar o OH separado no final da cadeia, você tem um aldeído. Porque, ó, dupla O e o hidrogênio aqui solitário. Agora, se você muda esse oxigênio para o meio da cadeia, esses hidrogênios que estavam aqui vão migrar para o final. Por quê? Porque o oxigênio faz duas ligações, então os dois hidrogênios vão vir para cá para ocupar esse espaço que ficou sobrando. Só que aí o oxigênio aqui no meio, num carbono secundário, forma uma cetona e não um aldeído, que é a principal diferença entre aldeídos e cetonas, né? A cetona tem que ser num carbono secundário. O aldeído tem que ser num carbono primário, senão não dá certo, tá? Então, essa é a principal diferença. Isomeria de função, funções diferentes. Muito fácil de se identificar, principalmente quando está na nomenclatura. Olha só, propanal, propanona. Tá vendo que o final é diferente? Então, função, tá? A dica é essa. Vamos para a isomeria de cadeia. Essa daqui, olha lá, também é muito fácil de identificar na fórmula. Você tem o butano, que é um hidrocarboneto de cadeia normal, e tem o 2-metilpropano, que também é um hidrocarboneto, mas a cadeia dele é normal? A cadeia dele é ramificada. Por isso que o nome é isomeria de cadeia. Então, geralmente você vai ter cadeias de tamanhos diferentes e você pega nisso aí. Se você tiver a fórmula estrutural, mais fácil ainda de identificar, é só bater o olho, tá? Então, sempre que você tiver uma cadeia de um jeito e uma cadeia de outro jeito, mas com a mesma quantidade de átomos, isomeria de cadeia, tá? E para fechar, isomeria de posição. Professor, essa aqui funciona diferente, né? Por quê? Porque essa daqui você vai ter que conservar a mesma função, mas essa função pode estar em carbonos diferentes. O OH aqui neste caso, ele pode estar no carbono 1 ou no carbono 2, tá? Eu não vou dizer carbono 3, porque colocar no carbono 3 é a mesma coisa que pôr no 1, ele vai estar na ponta, tá? Então, a isomeria de posição, você não muda a função e você não muda a cadeia. Você muda apenas a localização da função orgânica. Então, o OH que forma, que caracteriza os álcoois, né? Ele pode passear aqui e você pode colocá-lo em qualquer um dos três carbonos. Mas aí você forma dois tipos de substâncias diferentes. O propan 1-ol e o propan 2-ol. Então, sempre que você tiver a nomenclatura muito parecida e só muda a posição, tá, de alguma coisa, então você pode ter certeza que é a isomeria de posição, tá? Então, sempre que mudar a posição da função orgânica, você tem a isomeria. Tudo bem, gente? Vou pedir para vocês virem aqui, tá? Na página. Opa, que eu tô perdido. Cadê a página? Cadê a página? 118, tá? E realizar os exercícios de 1 a 5. E não esqueçam de me entregar na sala de aula. Belezinha? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida é só me procurar. E até a próxima.